Estamos de volta com o Jornal Gente para falarmos sobre energia nuclear, usinas nucleares, a diferença que existe entre isso. Muita gente procurou a Rádio Bandeirantes perguntando como pode entender melhor tudo isso que envolveu o Irã, estoque de urânio, como se desenvolve uma bomba, enfim. A gente tem aqui a oportunidade de tirar as nossas dúvidas nessa conversa com o professor Leandro Gasques, que é professor do Instituto de Física da USP e diretor do Laboratório Aberto de Física Nuclear e Aplicações. Professor, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal Gente. Antes de mais nada, queria perguntar o seguinte: ouvindo muita coisa que é dita sobre energia nuclear nesses dias, a gente está falando muita bobagem, professor? Bom dia, Bom dia. Não, eu acho que não, né? Eu acho que as pessoas não estão falando bobagem, mas o problema é que tem muita gente falando, né, sobre esse assunto, e por isso que eu acho que essa conversa é importante, né? A gente talvez consiga colocar uma certa ordem aí nas coisas, né? Talvez não seja tão perigoso ou tão danoso como a gente imagina, ou como tem sido divulgado. Acho que é importante lembrar que talvez a física nuclear tem aplicações civis que são muito importantes, né, para a sociedade, né, na área da medicina, né, datação arqueológica, né, esterilização, então, pesquisa básica, uma série de coisas. Professor, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Sabe que recentemente eu vi uma referência na imprensa que, enfim, publica notícias sobre economia, etc., que as usinas a energia elétrica gerada através desse meio, né, da tecnologia nuclear, são consideradas energias limpas. Ó, eu cresci com pavor desse negócio de energia nuclear, achando que era para mim era uma coisa muito parecida com bomba nuclear, né? Então, enfim, aquela coisa que aquele choque, né, que a minha geração e todas as gerações seguintes à Segunda Guerra Mundial tiveram com a bomba de Hiroshima, aquela coisa. E é isso mesmo, né? A energia elétrica gerada por usinas nucleares são consideradas hoje energia limpa, né? Sim, é verdade. É preciso entender que a tecnologia avançou muito, né, nas últimas décadas. E a grande diferença está relacionada com a quantidade, né, quer dizer, com a concentração de urânio 235 que é necessário para fazer uma arma nuclear, né, ou para gerar energia. Em geral, né, esses reatores comerciais ou reatores de pesquisa, né, eles só precisam de urânio 235 enriquecido a uma concentração entre 3% e 5%. Né, isso é insuficiente para construir uma bomba nuclear, né? Uma bomba nuclear precisaria de concentrações maiores, né, do que 90%. Então, essa é a grande diferença. É claro que se ocorre um acidente, como aconteceu em Fukushima, né, ou em Chernobyl, né, ou se uma usina nuclear que esteja operando sofre um ataque, aí os danos são bastante complicados. Professor, prazer estar com o senhor aqui para responder aqui nossas dúvidas. Queria voltar um pouquinho a Israel e Irã, né, a chamada Guerra dos 12 Dias, né, apelidada por Donald Trump. Onde podem estar 400 quilos de urânio enriquecido pelo Irã? E eu pergunto porque se esse é um produto fácil de estocar e dadas as circunstâncias do conflito, esse urânio pode mesmo ter sido removido dos lugares do seu enriquecimento assim, dessa forma rápida, professor? Há indícios de que realmente foram removidos, né? Urânio, né, no Irã, ele é essencialmente urânio enriquecido, essas concentrações que chegam à ordem de 60%, né, são enriquecidos em duas instalações, né, próprias para enriquecimento de urânio. Né, uma fica em Fordow, né, que ficou famosa porque é aquela que em 2023 foram encontrados os traços de urânio enriquecido a quase 84%. Né, a Agência Internacional de Energia Atômica acendeu aí um alerta para o mundo, né? Depois o Irã explicou e disse que se tratava só de flutuações técnicas, né? Isso foi algo acidental, mas o Irã realmente assume, né, que enriquece urânio a uma concentração de 60%. Então, hoje, né, o que se sabe é que o Irã tem alguma coisa da ordem de 250 quilos de urânio enriquecido a 60% e 120 quilos enriquecido a 20%. Né? Isso soma aí algo em torno dos 400 quilos que a gente nesse momento não sabe exatamente, né, onde se encontra.
Fordow foi atacado, né, mas tem que lembrar que Fordow é uma instalação que é altamente protegida, né? Fordow é uma instalação subterrânea, né? Foi construída embaixo de uma montanha. E, se eu não me engano, hoje saiu um relatório do Pentágono, né, dizendo que os danos realmente foram marginais, né? Esse era o pronunciamento oficial do Irã, né, e estima-se que, com esses ataques, né, em termos de atraso, né, o programa militar do Irã deve ter sido atrasado em poucos meses. Então, se essa foi a motivação, acho que talvez não tenha sido um grande sucesso, né? Professor Esse bombardeio das instalações. Diga. Queria perguntar para o senhor o seguinte, colocando a bola no chão aqui, pergunta de leiga absoluta. O que é enriquecer urânio? Como é que se faz isso? E por que demora tanto? Porque a gente fala assim, olha, tal país está há 10 anos no processo de enriquecimento de urânio para ter a sua bomba nuclear. Por que demora tanto? Então, o urânio, né, é um elemento, né, como outro qualquer, né? O urânio, a gente dá para encontrar urânio, né? É um minério, né? Só que o problema é que o urânio 238, né, que não serve para fazer, não tem aplicações bélicas, né, e também não serve para gerar energia, né, ele se a gente pensar em termos de isótopos, ele tem uma concentração da ordem de 99,2%, 99,3%. Né, enquanto o urânio 235 representa só 0,7%, né, de todo o urânio. Né? Então, como a concentração natural do urânio 235 é muito baixa, né, o que tem que ser feito é aumentar essa concentração, né, ou seja, separar, né, o urânio 235 do urânio 238. Né, e esse processo de separação isotópica é realmente muito complicado, especialmente no início. Né, então, para enriquecer o urânio, né, desde a sua concentração natural, que é 0,7%, né, até alguma coisa de 20%, né, que é quando já começam a ligar os sinais de alerta, né, as agências internacionais, né, isso equivale mais ou menos a 70%, 75% de todo o esforço necessário, né, para o enriquecimento do urânio. O Irã hoje, oficialmente, enriquece o urânio até 60%. A gente pode imaginar que, para enriquecer o urânio, desde a sua concentração natural até 60%, né, isso represente alguma coisa em torno de 90% do esforço necessário, né, para enriquecer o urânio 235 até 90%. Né, e aí 90% já poderia passar, né, a ter aplicações bélicas, né, daria para construir uma arma nuclear. Então esse é o grande... Esse é o grande perigo. Né? Então, o que o Irã faz é usar essas centrífugas enormes, né, para poder separar, né, um elemento que é mais leve de um elemento que é mais pesado. Né? O Brasil detém essa tecnologia. Né? O Brasil, por exemplo, enriquece urânio, né, usando uma técnica chamada de centrifugação gasosa, né? Mas o Brasil é signatário, né, do Tratado de Não Proliferação Nuclear. Então, o Brasil pode enriquecer urânio até uma concentração de 5%. Então, o Brasil faz isso em Resende, enriquece o urânio até 5%, e depois esse urânio é utilizado para gerar energia, né, em Angra 1 e Angra 2. Né? Mas o uso do Brasil é totalmente esse processo é muito caro, professor? Tem que gastar dinheiro? Esse processo é caro, né? Tem que gastar dinheiro, né? Exige um bocado de tecnologia, e são poucos países que detêm essa tecnologia. Né? Estados Unidos, obviamente, né? China, o Brasil detém essa tecnologia, o Irã, né? O Japão, né? Mas não são muitos países do mundo que conseguem enriquecer urânio. E é claro que a técnica, né, não é divulgada. Né? Claro. Isso é um segredo de O senhor está falando aí bastante do Irã, acho que o ouvinte também deve estar pensando sobre o outro lado aí desse conflito. Israel. O que se sabe? Tem bomba atômica, não tem? Também enriquece urânio, não enriquece? Assinou tratado, não assinou? O que o senhor tem de informações sobre Israel? Oficialmente, Israel não enriquece urânio, né? Não está na lista dos países que enriquece urânio. Né? E do ponto de vista dos bombardeios, o senhor acredita que esses bombardeios de Israel atrasaram mesmo por anos o programa nuclear do Irã, como Israel alega e como os Estados Unidos alegam? Eu vi hoje uma declaração do Pentágono falando em meses, não em anos. Né? O ataque, né, o ataque maior foi feito em Fordow, né? E em Fordow não é exatamente uma usina nuclear, né? É uma instalação que serve só para poder separar isotopicamente o urânio. Então, o que eles fazem é produzir urânio 235, né, enriquecer o urânio. A usina nuclear do Irã está, né, em outra região, né, é a usina de Arak. Né,
E essa usina, em princípio, seria utilizada, ou tem potencial, né, para produzir plutônio. Professor Leandro, mais uma dúvida. Sofreu um ataque, mas aparentemente a agência estava vazia, né, não estava operando. Então não é um grande risco. Né? O problema seria atacar uma usina nuclear que esteja em operação, né? Porque aí sim, né? Pode ser que o núcleo do reator seja danificado e aí vai ter exposição de material radioativo, né? Então tem materiais que são muito complicados, né? O mais complicado são os produtos da fissão, né? Não é exatamente o urânio, né? Porque o urânio tem uma meia-vida de milhões de anos. Então, apesar de ser um material radioativo, a preocupação é mais pelo fato dele ser quimicamente tóxico. Inalar urânio ou plutônio faz muito mal à saúde, né? Mas ele é fracamente, ele tem, do ponto de vista de radioatividade, não é um material perigoso. O perigo são os produtos da fissão, né, que seria, por exemplo, o césio 137, que tem meia-vida só de 30 anos. Né, o césio decai, né, emitindo raios gama. Né, e raios gama realmente são altamente penetrantes, e esses sim, né, fazem muitos danos. Né. Professor, então, é motivo de preocupação. É muito difícil. É muito difícil imaginar, né, professor, que o bombardeio lá no Irã foram 12 bombas, super bombas, daquelas que custam 2 bilhões de reais, né? Uma atrás da outra, entrando naquele buraco, no mesmo buraco, né, aparentemente. É difícil imaginar que não tenha produzido ali nenhum estrago. Eu queria saber do senhor o seguinte: surgiu uma história durante quando começou o conflito no Irã e as alegações de tanto de Israel quanto dos Estados Unidos que o objetivo era neutralizar a questão da bomba iraniana, etc. e tal. Aí surgiu aqui no Brasil uma história de que o Brasil seria uma das origens do urânio que chegou ao Irã. Para tanto, quer dizer, o Brasil tem acesso ao urânio numa quantidade que lhe permita fazer esse tipo de gentileza de ceder para outros países, ou isso é fofoca? Não, acho que potencialmente sim, né? O Brasil é um produtor de urânio. Né? A Austrália é a maior produtora de urânio, né? Mas o Brasil tem, né, na Bahia, né, uma região que é bastante rica, né, em urânio. Né? Agora, eu não sei se o Brasil realmente cedeu, né, ou vendeu urânio ao Irã. Acho difícil que isso tenha acontecido, mas não sei, não tenho essa informação. Mas o Brasil é produtor de urânio. Qual que é o poder de destruição de uma bomba atômica hoje? Acho que as pessoas, quando escutam falar desse conflito de Israel e do Irã, eles querem saber o seguinte: se alguém acionar o botão, Israel, Irã, Estados Unidos, Rússia, França, lá da Sônia, que também tem bomba atômica, não está aí diretamente ligado. Qual vai ser o poder de destruição? É mais ou menos o que tivemos lá em Hiroshima, no Japão, ou hoje em dia é outra bomba atômica? E é um botão mesmo, professor, ou isso é coisa de filme? Não, acho que não é um botão, né? Quer dizer, você precisaria construir, né, uma ogiva, né, contendo urânio enriquecido, né, ou plutônio, né, e essa bomba tem que ser lançada, né, sobre um alvo, né, e é claro, o estrago é grande, né? O maior estrago é o posterior, né? O que acontece depois, né? Porque os produtos, né, dessa fissão, da explosão, eles vão ficar nesse local, né? E dependendo da quantidade, né, de material que essa bomba carregue, isso pode inviabilizar, né, a sobrevivência de pessoas, né, por raios enormes, né, quilômetros e quilômetros, e por muito tempo. Só para vocês terem uma ideia, o césio 137, que é um dos produtos da fissão, né, ele tem meia-vida de 30 anos. Né? Significa que a cada 30 anos, mais ou menos metade dessa quantidade decai. Então, aí dá para imaginar, né, o tempo que seria necessário, né, para que as pessoas pudessem, por exemplo, voltar, né, a viver nos arredores, né, de onde esse ataque foi efetuado. Né. Hoje, né, acredita-se que com alguma coisa entre 15 e 25 quilos de urânio 235 altamente enriquecido já seja possível fazer uma bomba nuclear. Né. O Irã oficialmente não tem urânio altamente enriquecido, né? Não tem urânio enriquecido a 90%, né? Mas tem quase 400 quilos, né? Entre urânio enriquecido a 60% e 20%. Então, obviamente, isso acende um sinal de alerta, né? Na Agência Internacional de Energia Atômica e em outros órgãos que fiscalizam e regulam, né,
produção, né, de enriquecimento de urânio. Deixa eu agradecer então ao professor Leandro Gasques, que é professor do Instituto de Física da USP, diretor do Laboratório Aberto de Física Nuclear e Aplicações. Professor, obrigada pela sua atenção aqui conosco e pelas explicações. Tenho certeza que foram muito úteis. Até a próxima, hein? Obrigado, até a próxima. Obrigado. Bom dia para vocês. Na próxima etapa aqui do Jornal Gente, depois do intervalo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o futebol brasileiro, porque amanhã tem transmissão importantíssima na Rádio Bandeirantes, 13h. É a primeira transmissão das oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, Palmeiras e Botafogo. E você vai saber com a nossa reportagem nos Estados Unidos como é que está a expectativa para esse jogão de bola.